Olá pessoal, meu nome é Samuel Oliveira, vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso para vocês. A orientadora é a Cassie e o Edson é o co-orientador. Nesse trabalho a gente desenvolveu uma ferramenta para manipular os dados capturados por um crawler e aí apresentar um pouco para vocês. Em 2016, 2017 foi criado um portal pelos 50 anos da engenharia de software, apoiado pela Kessia e também com o Bruno e a Mívia, que são outros orientandos dela. E eles criaram esse portal aí capturando dados de pesquisa, tanto de artigo quanto de trabalho mesmo. E a ideia era apresentar nesse portal algumas informações desses 50 anos, quais temas foram mais utilizados, como é que é o gráfico de temas abordados, né? Então, por exemplo, em 2000, sei lá, em 90 era um tema bastante pesquisado, como o teste hoje, por exemplo, é a inteligência artificial. Então, assim, foram criados esse portal para a gente conseguir ver mesmo, entender como é que funciona, como é que foi esses temas abordados durante todos esses 50 anos de engenharia de software e quais que são as tendências atuais. Então, o Bruno e a Mívia, que foram os orientantes da Cassia, eles criaram um crawler que capturaram essas informações do I3E e esse crawler exportava as informações no ponto CSV e esse ponto CSV era uma fonte de dados para o portal que eles criaram. Depois que esses dados eram capturados, eles tiveram que processar bastante informação que ainda não estava pronto para colocar no site. Então, por exemplo, eles queriam quais palavras-chave foram utilizadas nos artigos. Então, por exemplo, tinha lá teste automatizado, teste unitário, teste funcional, e isso não era agrupado. Então, eles quiseram agrupar isso aí para falar assim, ó, 40 artigos foi de teste, 50 foi de machine learning e por aí vai. Então, eles precisaram fazer um trabalho de artigo a artigo e categorizando esses artigos. E aí, eles criaram uma base de dados grande para poder categorizar esses artigos e tiveram que fazer um a um. Então, a ideia esse era o problema que tinha, porque gastava muito tempo, era muito custoso fazer isso aí tudo. Então, a Kessia queria uma ferramenta que automatizasse isso. Então, a gente criou uma ferramenta que pegava como fonte o banco de dados que eles já tinham, utilizava o arquivo gerado pelo crawler, e aí a gente conseguia categorizar utilizando tudo que já foi utilizado antes, né? Tudo que foi categorizado antes. Ele por trás, caso o artigo não tenha palavras-chave, a gente pega o PDF do artigo e procura as palavras-chave lá, usa uma inteligência para pegar essas palavras-chave e depois categoriza elas. Caso a gente não encontre alguma categoria, a gente tem uma área no sistema que a pessoa pode ir lá e categorizar aquele dado. Então, assim, a gente utilizou a metodologia. Primeiro, eu tive que fazer uma alteração no crawler, porque o crawler só pegava informações até 2017, e aí eu precisava também que utilizasse o novo formato do site. Aí, segundo passo, a gente definiu quais estruturas de dados que era melhor para performance, né, para ter um sistema não muito pesado, porque seriam muitos dados, então não poderia simplesmente pegar uma estrutura de dados qualquer, teria que ser uma que pudesse percorrê-la de forma otimizada. Depois que a ferramenta foi desenvolvida, a gente realizou alguns testes. A gente realizou alguns testes para fazer essa automação e visualizou o resultado gerado no portal. Visto que ele estava ok, estava dentro dos parâmetros que a gente necessitava, a gente implantou o resultado mesmo em produção e depois a gente disponibilizou essas ferramentas para as pessoas que realmente iriam utilizar ele. Essa foi a metodologia. E o resultado esperado desse trabalho é realmente uma ferramenta que possa automatizar essa transformação de dados aí para o portal. Já, tipo, a pessoa vai lá, executa a coleta de informações do I3E, roda o programa que a gente criou e, assim, categoriza somente as palavras necessárias e depois exporta o arquivo, vai exportar dois arquivos, né? Um .csv
os dados do crawler, os dados capturados do crawler e as palavras-chave, e também um CSV com um novo banco de dados que foi necessário. A pessoa vai precisar talvez categorizar algumas palavras que não foram encontradas na inteligência do programa. E é isso o trabalho.